Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo, perdas de 7 a 13 pontos aí nos principais vencimentos, depois de uma sequência de alta lá na Bolsa de Chicago. Será que tem fundamento novo? Será que é só um respiro? O que aconteceu com Chicago hoje? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para a Redpoint Global Markets, onde está o Pedro Skik. Pedro, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica aí, do mercado. A gente viu que o mercado tomou um certo fôlego aí na última semana, nos últimos dias, enfim. Se manteve ali acima do patamar dos 13 dólares por bushel, ainda está acima desse patamar, mas hoje teve uma perda até significativa, de 13 pontos aí para o novembro, por exemplo. Mudanças à vista aí ou é mais um episódio de correção mesmo? Qual que é a sua análise? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos por me receberem aí, novamente aqui. Eu acho que hoje a soja realmente foi um respiro, né, dessa tendência de alta que ela vem apresentando desde aí, mais ou menos aí metade de outubro. A gente veio de duas sequências aí de relatórios que foram altistas para a soja. Então, o primeiro foi o USDA, o ASD, né, o USDA de outubro mesmo, lá no dia 12. E aí, no começo dessa semana, a gente teve também o NUPA, que veio com esmagamento acima do esperado, estoque de óleo de soja bastante abaixo do esperado, o menor em vários anos. Então, tudo isso deu um fôlego para a soja, que vinha caindo aí praticamente desde o mês de agosto. E aí agora acho que o mercado, né, mais ou menos 1% de queda aí no novembro, dá uma respirada dessa sequência de altas aí desde do relatório de outubro. Quer dizer, não é uma tendência ainda e prevalecem os fundamentos, digamos, Pedro? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E que fundamentos pesam aí, na sua opinião, nesse momento? Perfeito. Eu acho que a gente tem visto aí, né, mês após mês, e a gente já está se encaminhando para o final do ano, principalmente nos Estados Unidos, que é o que é a base de precificação de Chicago, né? Chicago reflete muito o balanço americano. Produção de soja nos Estados Unidos, a menor aí, exceto 19 e 20, então a segunda menor aí em 6, 7 anos, então, mais ou menos ali nos 111 milhões de toneladas é o que o USDA hoje estima, né? Então, assim, é relativamente pouca soja nos Estados Unidos, com o crescimento do mandato de biodiesel, então, ou seja, menos soja sendo produzida, maior consumo doméstico, porque tem que esmagar para produzir esse óleo, e a gente viu que está consumindo muito óleo, justamente esse relatório do NOPA aí que mostrou o esmagamento lá em cima, o estoque de óleo lá embaixo, ou seja, está consumindo bastante. É, então, e isso aperta as exportações, que além, né, de menos excedente exportável no país, todo esse problema do rio Mississippi, que impede não, mas dificulta a chegada do produto até o principal porto de exportação, que é ali em Nova Orleans. Então, os fundamentos da soja são relativamente apertados nos Estados Unidos. É lógico que a gente tem o Brasil aí que vem de uma produção muito grande, então isso põe um pouco de teto no preço, porque a gente praticamente esse ano a gente acha que os Estados Unidos não tem janela de exportação, né? O Brasil está exportando bastante soja, né, praticamente na entre-safra ainda, né? Então, eu acho que é mais esse o caminho assim do que a gente vê hoje de fundamentos aí por trás de Chicago. Mas daí, quando você fala de uma continuidade aí do movimento de alta, com um teto ali, né? Com uma possibilidade ali Exatamente. limitada dessa alta acontecer. O que mudaria esse Exatamente. cenário, na sua opinião? Legal. Eu acho que perfeita a sua colocação. A gente tem aí mais um relatório do SJ que vai mexer em oferta americana. Então, acho que até lá o mercado vai mais ou menos se manter nesse ritmo, mais ou menos nesse patamar, esperando uma definição aí do SJ de novembro. É o último relatório do ano que muda produtividade, área. Em dezembro a gente não tem mudanças.
em janeiro a gente volta e tem o número final e aí acabou. Aí tá dada a safra americana, não acontece mais nada. Hoje, o que a gente vê aí, algumas casas americanas que fazem pesquisa mesmo, né, com o produtor, ligam para 800 mil produtores aí, fazem uma média de produtividade, é algo muito próximo do que foi o SDA de outubro, um pouquinho abaixo, então a gente poderia esperar aí, segundo esses dados que a gente tem hoje, uma leve redução na produção. Acredito que corta um pouco as exportações, ou seja, espreme ainda mais as exportações americanas, que já estão sendo estimadas para o ano num nível muito baixo. O que eu acho que pode mudar esse sentimento do mercado é se a gente vê vendas de exportação americana, que são os relatórios que saem de quinta-feira, né, muito fortes. Eu acho que isso hoje não é esperado, e se a gente começar a ver isso, significa que o mundo está demandando essa soja, porque hoje a leitura se os Estados Unidos têm pouca soja para exportar, vai para o Brasil, que mesmo na entre-safra ainda tem muita soja, e logo em fevereiro, março, já tem soja de safra nova chegando. Então, a necessidade de soja americana já é mais baixa e num período muito curto ali, dezembro, janeiro, novembro, dezembro, janeiro, que é quando o Brasil não tem soja. E Fora sem, isso, e então a sem janela de uma exportação dos Estados Unidos é muito curta. e, Perdão? e sem essa pressão de demanda aí, eles Exatamente, conseguem é até regular difícil. preço, né? Exato. E agora, se a gente for vendo as vendas de exportação americanas muito fortes semana após semana, isso muda um pouco a leitura. Isso significa que tem um pouco mais de demanda do que a gente estava prevendo, e aí isso pressiona o balanço americano, porque a gente está contando, né, com uma exportação reduzida, uma demanda doméstica muito pujante, e aí você tem uma exportação ali, pode acabar tendo uma exportação marcando presença e tomando talvez até um pouco de espaço, e aí o preço sobe um pouco. Mas fora isso, eu acho que o mercado espera esse próximo relatório, e aí mantém os patamares, né? Já passou o mercado climático, já passou as grandes volatilidades do ano, então eu vejo mais nesse sentido. Boa. Ô Pedro, atuais patamares de preços estão bem precificados quando a gente olha para Chicago e olha para o que está acontecendo? Se a gente fala hoje de como está o balanço do SJ hoje, o estoque uso desse balanço versus o preço, historicamente a gente faz uma regressão ali de 10 anos, como estava o preço, como estava o estoque uso. Hoje a soja ali nos 13, ela bate na linha com essa relação preço-estoque uso, ou seja, ela tá bem precificada com relação ao balanço atual do SJ. Então, para responder essa pergunta de forma assim, sim, eu acredito que essa soja está bem precificada. O ponto é, se o balanço do SG muda muito mais do que a gente está esperando que ele mude, hoje a gente espera que ele mude pouco. Se essa mudança vem muito maior do que a gente imagina, aí a variação pode ser maior, porque a soja estava precificando uma coisa diferente, né? Então, em caso de mudanças muito grandes em relação ao que a gente tem esperado hoje, aí essa soja vai ter que se reorganizar. Mas eu acho que hoje, Como essa surpresa de exportação que você bem colocou aí, né? exatamente. Então, esses são os riscos para ficar de olho. Mas aí vem o nome da coisa, né? É uma surpresa. Então a gente não necessariamente consegue prever, né? Muito bem. Agora, ô Pedro, e Brasil, hein? O que você está vendo do Brasil? Como é que está a sua percepção do plantio, da comercialização, da precificação por aqui? Enfim, qual que é a orientação que você dá para os produtores? Legal. Brasil, começamos aí com um plantio muito bom, assim, acelerado essas primeiras semanas. Nos pontos de dados que a gente teve aí no começo dessa semana de plantio, a gente viu uma leve redução no ritmo. E aí, segundo o que a gente tem ouvido, é devido a um pouco de seca em diversas regiões aí, em algumas regiões do país, principalmente Centro-Oeste. Então teve um pouco de seca, isso impediu de manter um ritmo muito alto, mas nada muito preocupante por agora, sabe? O ritmo a nível nacional tá muito bom. Só teve essa redução e a gente tem que monitorar como isso vai avançar nas próximas semanas, né? Eu acho que a expectativa geral é de uma safra acima de 160 milhões de toneladas, e aí se vier realmente essa expectativa,
deve ser uma safra de preços menores, né? Bastante oferta, a gente provavelmente passa com um estoque de passagem maior do que no ano passado, então tem bastante oferta ainda. Comercialização que você comentou, ela ainda está, comercialização antecipada, né, da safra nova, ela ainda está baixa. O ritmo nesses últimos meses está melhor do que, do que na safra 22-23, nesse mesmo período. Então a gente está vendendo mais mês a mês, mas o nível em termos absolutos ainda está baixo. E aí você tem uma safra que é esperada grande, você tem uma comercialização baixa. O problema de armazenagem que a gente teve esse ano continua, porque a gente vai produzir mais e a capacidade de armazenagem não está crescendo nesse mesmo ritmo. Então, isso tudo faz com que todos os produtores queiram vender a safra no mesmo tempo, porque comercializou pouco antes da safra, não tem onde colocar. Chega na hora da colheita, todo mundo quer vender, se a gente tiver essa safra realmente aí de 160, mais de 160 milhões, isso é pressão de preços como a gente teve esse ano, né? Os prêmios chegando a menos 200, tudo. E os Então, assim, próprios, isso é algo para ficar atento. Desculpa, e Alex. os próprios prêmios futuros já estão indicando essa possibilidade, né? A gente está Já falando estão indicando. de Eles não prêmios estão tão. de menos 100 pontos aí. Exato. A safra não foi colhida, a gente já está com prêmio de menos 100, menos 120 pontos, assim. Então, a gente tem que ficar de olho nisso porque é um risco para o produtor grande, né? Então, esse é o primeiro ponto aí. Dado o que a gente tem hoje, safra esperada aí de 160, comercialização baixa, embora o ritmo melhor do que no ano passado. Se o produtor continuar vendendo num ritmo bom até a colheita, a gente chega na colheita com um nível de comercialização menor. A conta até que a gente estava fazendo ontem, eu acho que tem uns 15% da safra atual para ser comercializada ainda e uns 79% da safra nova não comercializada. Fazendo as contas aí, eu posso ter esses números levemente errados, mas não por muito. Fazendo essas contas aí, tem 150 milhões de toneladas ainda não vendidas no Brasil. É praticamente uma safra inteira do ano passado, né? Então tem muita soja para entrar nesse mercado ainda nesse próximo ano. É algo para a gente ficar atento. O outro ponto, o outro lado da moeda é a gente tem visto, a gente tem monitorado mapas aí de umidade no solo, projeção de clima de curto prazo, meio de setembro, começo de setembro para cá, a umidade no solo que estava acima da média em praticamente todo o centro-oeste, sul do Brasil, vem piorando bastante, então principalmente centro-oeste hoje já está abaixo da média a umidade no solo. E as projeções de curto prazo, principalmente dada essa presença de El Niño, elas estão bastante características de ano de El Niño, que é chuvoso no sul, seco e quente no centro-norte. Então, assim, não é uma combinação agradável. É lógico que eu não quero ser alarmista, a gente está com 19% da safra plantada, é muito cedo. Tudo isso pode mudar, não é algo que é determinante para a safra, para a produtividade. A gente ainda espera uma safra acima de 160, mas é algo que não está caminhando na direção que a gente gostaria de ver, principalmente ali centro-oeste. Então, precipitação abaixo do normal, esperada aí para as próximas 2 semanas, temperatura acima do normal, ou seja, evapotranspiração alta, mais necessidade hídrica e não está chovendo, não está chovendo aí em níveis tão bons assim. Então é algo para a gente monitorar. De novo, não é determinante da produtividade agora, mas se a gente chegar ali em dezembro, janeiro e continuar vendo esse cenário, é algo que a gente precisa sim ficar de olho, pode pôr em risco aí. E mesmo que no fim das contas acabe não tendo tanto efeito, né? A gente teve anos em que parecia que ia quebrar ali dezembro, janeiro, e depois Recuperou, né? a soja levantou, né? A É soja Fênix, né? choveu, Renasce das cinzas, né? renasce da cinza. Então tem anos que isso acontece. Mas como o prêmio já está a menos 100, menos 120 ali para março, abril, se a gente chega em dezembro, janeiro, tem essa preocupação, o preço pode sim subir um pouco e dar uma oportunidade mesmo que depois a gente venha ver a soja renascer das cinzas, né? Muito bem. Se você pudesse dar uma dica para o produtor que está ouvindo a gente agora, qual dica seria? Rapaz, aí você me pegou. Eu acho que
Eu vou falar o óbvio aqui, né? Mas monitorar essa evolução do clima vai ser muito importante. Eu acho que o mercado todo, é consenso no mercado, uma safra acima de 160, e sempre que a gente tem um consenso, a gente abre a oportunidade para esse consenso, para o clima fazer o que a gente não pensa, e acabar surpreendendo todo mundo, para mais ou para menos. Esse ano foi para mais no milho, por exemplo, né? Que ninguém esperava e o milho surpreendeu. Mas eu acho que vai ser super importante monitorar. A gente está num nível de umidade no solo que já não é tão bom. é, Seca em novembro, a gente pode chegar ali no começo de dezembro com um nível que a gente vai precisar de mais chuva para esse nível chegar, para esse nível de umidade chegar num patamar bom, se a gente continuar vendo seca ao longo de novembro, né? É, Então, é algo que a gente precisa ficar de olho sim, embora, de novo, a perspectiva agora é de safra boa ainda. muito bom. Meu caro Pedro Skik, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Pedro. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Pedro Skik é da Redpoint Global Markets, participando aqui com a gente, traduzindo um pouquinho do mercado. Pedro, acredito que essa pressão de hoje é mais para tomar fôlego ainda mesmo, que os preços eles ainda tendem a ficar em patamares elevados acima desses 13 dólares por bushel. Lógico que sempre é suportado aí por um teto, né, por conta da oferta que ainda existe no Brasil e da necessidade de grãos que aparentemente está mais devagar esse ano, principalmente pela China. Bom, a gente mostra para vocês agora como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro, por exemplo, caindo 13 pontos mais 25 a 13 dólares e 2 centes por bushel. O janeiro, 13 dólares e 20 centes por bushel, queda de 11 pontos e meio. O março, 13 dólares e 31 centes por bushel, perdeu um pouco menos, perdeu 9 pontos. E o maio, 13,44, caindo 7 pontos e meio. Essa é a situação da soja. Vamos ver o que aconteceu com o milho. No vermelho também, dezembro perdeu 9 pontos e meio, fechou a 4,95. O março, 5 dólares e 9 centes por bushel, fechou com queda de 8 pontos. O maio, 5,16, 7,5 de baixa. E o julho, 5 dólares e 21 centes por bushel, 7 pontos de queda. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Olha aí o trigo na tela também no vermelho, dezembro 5,86, queda de 8 pontos. O março 6,13, queda de 6 pontos mais 25. O maio caiu 4 pontos, fechou a 6 dólares e 30 centes. E o julho 6 dólares e 45 centes por bushel, perdendo 2 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.